Bem, glória a Deus, gente. Eu gostaria também de orar aqui. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer nesse local. Então, se você puder, aonde você estiver, você fechar os seus olhos agora e orar junto comigo. Pai, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço pela vida de cada um aqui presente. Eu oro que o Senhor possa fluir, que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim, Pai. Eu entrego totalmente quem eu sou em Tuas mãos. Que dia após dia mais pessoas possam olhar para mim, possam estar olhando para Ti, Pai. Que essa mensagem seja Tu, Espírito Santo, fluindo. Que a gente possa cada vez mais entender que o Senhor é suficiente em nossas vidas e que tudo é para a Tua glória. Igual diz em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, Pai. Então entregamos tudo que vai acontecer aqui. E que o Senhor possa fluir. Em nome de Jesus, desde já, eu oro que Tu, Espírito Santo, possa entrar na vida de cada pessoa que está prestando culto dos seus lares, agora, em nome de Jesus, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Que desde já, através daquilo que foi ministrado no louvor, o Senhor possa começar a ministrar na vida de cada um. Frutos de 100 por 1, em nome de Jesus. Espírito Santo, és aquele que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Então conscientiza agora, e que assim como cantamos, tudo é para a Tua glória, e Tu és o único digno de receber honra e glória. O Senhor não compartilha a Sua glória com ninguém, que Tu, Espírito Santo, tem ciúmes quando nós nos prostramos e colocamos qualquer outra coisa na Tua frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Confesso que hoje foi um dia bem corrido, mas Deus já me incomodou desde o louvor de estar ministrando com relação à suficiência em Cristo. Eu estive orando esses tempos, o que o Senhor queria que eu falasse, o que o Senhor queria que eu falasse, e eu não digo infelizmente, mas eu acho que Deus gosta de fazer desse jeito. Ele me deu a palavra hoje com relação a essa suficiência em Jesus. Porque às vezes Ele gosta que nós dependamos dEle e realizemos as coisas totalmente dependente daquilo que Ele vai falar. E eu fui anotando cada versículo que Ele foi falando comigo a respeito dessa suficiência em Jesus. Não importa o período que você está vivendo, eu não vim aqui falar sobre quarentena, você tem que ter suficiência em Jesus na sua quarentena. Isso daí é em todos os períodos. Jesus sempre é suficiente para aqueles que creem nele. Então eu gostaria que, se você pudesse, abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23. Se o pessoal da transmissão conseguir colocar, Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 23. Eu vou abrir aqui também com vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23. Fala o seguinte, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, igual nós cantamos aqui, tens preeminência em tudo que eu fizer, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte
para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu amo esse capítulo de Colossenses, ele fala bastante dessa supremacia de Jesus e dessa suficiência de Jesus, como ele é. E um outro versículo que eu gostaria de discorrer, antes de a gente falar a respeito disso, é Colossenses capítulo 3, versículo 11, que eu acredito que é o centro dessa mensagem, onde fala: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E hoje essa frase começou a ecoar: Cristo é tudo em todos. Cristo, ele é tudo em todos. E exatamente em Efésios capítulo 1, versículo 23, pode colocar aí se quiser, mas fala também que ele é tudo em todos. Então Jesus, ele é suficiente para todos aqueles que creem e que querem. Para todas as áreas da sua vida, ele é suficiente. E nós devemos nos entregar e deixar com que ele supra todas as nossas necessidades. E às vezes a gente permite que Jesus ele entre em determinadas áreas, que ele realize transformações, a gente permite que o Espírito Santo realize transformações em determinadas áreas da nossa vida, mas no momento que a gente observa tudo que estamos fazendo, será que Jesus está suprindo todas as necessidades? Às vezes a gente, no ambiente aqui de eclésia, na igreja, aqui é muito fácil a gente demonstrar que Cristo ele é suficiente através do nosso dançar, através das nossas confirmações com amém durante a pregação, através de servir na igreja, mas não é isso que eu estou falando, é ausente do ambiente da eclésia, ausente do ambiente de igreja, Cristo é suficiente na sua vida. Cristo ele é suficiente quando você está com dificuldades nas suas notas, nos seus trabalhos, na sua área profissional. Cristo ele é suficiente. Cristo ele é suficiente quando você passa por uma dificuldade em algum relacionamento, seja com seus pais, seja com a sua namorada, com a sua esposa. Ele é suficiente para sanar todas as pendências e todas as dificuldades que você tem. É isso que a gente precisa entender. Se na palavra de Deus fala que ele é tudo em todos, então a gente precisa entregar tudo e totalmente quem nós somos para que ele supra tudo. Muito obrigado. Estava precisando. E Jesus ele não oferece aquilo que ele não pode entregar. Jesus não oferece coisas que ele não é, né? Se ele oferece o pão da vida, ele é o pão da vida. Se ele oferece a água que sacia a sede, ele é a água que sacia a sede. Se ele oferece alívio e descanso, ele tem alívio e descanso, ele é alívio e descanso. Em Isaías, capítulo 45, versículo 22, fala: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, assim como colocaram. E esse foi um versículo que, se você for ler a biografia de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que a gente teve nos últimos séculos, ele falou que ele se converteu com essa frase. Ele simplesmente leu isso, um pregador falou esse versículo: olhai para mim e sereis salvos, e ele simplesmente... É simples assim, eu preciso olhar para Deus, olhar para Jesus e eu vou ser salvo. Sim, é simples assim, você entrega tudo e você é salvo. Você tem acesso gratuito, mas não foi de graça aquilo que ele fez. E além do acesso gratuito, não significa que você não precisa ter a sua parte e aquilo que você deve fazer dentro desse relacionamento com Jesus, porque... Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto.
Em Romanos fala que do mesmo jeito que Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 10, você vai ler lá, a partir do versículo 6, que do mesmo modo que nós recebemos a Jesus, nós devemos andar nele. Ou seja, não é algo apenas que você recebe essa salvação, você recebe esse amor de Jesus, essa suficiência de Jesus, de início, de prontidão, e acaba por aí. Então estou salvo, não necessito fazer mais nada, porque já que em Romanos 8,16 fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então eu sou salvo porque o Espírito Santo está falando comigo, eu já recebi Jesus, eu já fiz uma oração aceitando a Jesus. Não é isso, ele fala, do mesmo modo que vocês receberam, andem, permaneçam, continuem do mesmo jeito, do mesmo primeiro amor que vocês me receberam, do mesmo primeiro amor que vocês entregaram tudo, que vocês simplesmente olharam para mim, viram que eu tinha alívio, viram que eu tinha conforto, viram que eu era o pão da vida, a água que saciava a sede, e vocês vieram com essa fome, com essa sede, vocês me receberam, andai nisso também. Não é somente uma santidade inicial que nós precisamos, nós necessitamos de uma santidade progressiva. Do mesmo jeito que recebemos, devemos andar, devemos continuar, devemos permanecer. Constância. Eu vou te falar uma coisa. Nossa, não é só no Oxis, não é só com a liderança do Oxis, mas com diversas lideranças de jovens, parece que essas pessoas têm se desdobrado de tal maneira, fazendo programações, fazendo tantas coisas, só para que você pudesse estar com aquela chama e não apagasse aquela chama. As pessoas têm se desdobrado, os líderes têm se desdobrado, mandando mensagem, mandando devocional todo dia no grupo do Oxe, de segunda a sexta, e sábado culto, e domingo culto, e eles têm tentado ajudar, e fazendo planilha, e vamos lá, quem que não está firme, mandando mensagem, e amigo de oração, e quarta do discipulado, mas parece que não dá. Você precisa ter os seus olhos fixos em Jesus, a gente não pode olhar por você para Jesus. Você precisa ter o seu relacionamento suficiente em Cristo. Cristo tem que ser suficiente para você. Você não deve depender de uma cobrança para orar. Você não deve depender de uma cobrança para meditar na palavra. Porque se a palavra é seu manual de sobrevivência, ela, no mínimo, se ninguém cobrar, você tem que devorá-la. Porque isso vai te mostrar como você deve andar, como você deve conduzir, como você deve responder, como você deve agir em todas as áreas da sua vida. Cristo deve ser suficiente na sua vida. Não são pessoas que devem ser suficientes, é Cristo, exclusivamente Cristo. Não são líderes de jovens, não são amigos que estão orando por você. É Cristo que ele tem que ser suficiente. Cristo é tudo em todos. Nós podemos te ajudar, nós podemos te aconselhar. As pessoas, os seus amigos podem orar sim por você, você pode pedir oração, mas Cristo tem que ser o suficiente. Parece que hoje em dia as pessoas têm o tempo todo fala, Deus me dá usa alguém para falar comigo, usa alguém, me traz uma palavra de conhecimento de alguém que não está sabendo do que eu estou vivendo, para que eu tome uma atitude, usa alguém, fala comigo, usa a sua palavra, eu vou abrir um versículo X aqui, fala comigo, mas por que você não pergunta para Jesus se Ele é tudo? Se Ele é seu Salvador, se Ele tem alívio, se Ele tem conforto, se Ele tem resposta, porque você simplesmente não dobra o seu joelho, igual diz em Mateus 6,6, fecha a porta do seu quarto e pergunta, Jesus, você quer que eu faça isso? O Espírito Santo, Ele fala com você, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, será que é porque você não busca? Se eu não me engano foi Jeremias ou Neemias que quando pediram um direcionamento de Deus para ele ficou 20 dias inteiros orando, até que venha um posicionamento de Deus. Ele não simplesmente quis ser imediatista e quis falar que Deus estava atrasado. Ele esperou a resposta de Deus, e temos que ter relacionamento com Deus. Não importa se a resposta dele vai vir daqui a um ano, assim como veio comigo com relação ao meu chamado específico, orei todos os dias, jejuei todos os dias por quase 1 ano, 2 anos, e depois Deus falou comigo. Não importa, se demorar 2 anos, 3, 4, 5 anos para Ele te dar uma resposta sobre alguma coisa, Cristo é suficiente. Busca respostas em Jesus. Busque respostas em Jesus. A gente quer depender extremamente de pessoas hoje em dia. A gente tem uma dependência espiritual e emocional em pessoas muito grande hoje em dia. E o Espírito Santo ele tem me incomodado. Fala, Igor, você quer ficar buscando confirmações, respostas? Posso usar assim os meus servos para falarem com você, mas
Eu estou aqui, me pergunta, por que você quer que eu fale por outro, para o outro falar com você? Eu sou aquele que traga o querer e o realizar, Filipenses 3,12. Filipenses 2,13, desculpa. E a gente vê essa situação em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 e 2. E depois o versículo 17 e 18. 2 Crônicas, capítulo 24, vai falar sobre o rei Joás. Digamos que o rei que começou a reinar com menor idade na Bíblia, 7 anos de idade. Fala assim, versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E se atenta ao versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Beleza. Então, durante o período em que o sacerdote Joiada, digamos que seja o seu discipulador, seja o seu líder, ou até mesmo o seu pai, ele permaneceu firme, permaneceu constante nos caminhos do Senhor. Que bom, Joiada era um cara que conseguia aconselhar muito bem, e Joás ouvia a voz dele. Mas vamos ver o que acontece no versículo 17 e 18, desse mesmo capítulo. Fala o seguinte: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram, versículo 18, deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. A gente vê, eu sempre medito nesse capítulo aqui, porque Joás, ele teve uma dependência espiritual do sacerdote Joiada. Ou seja, enquanto Joiada estava vivo, aí você está bem, enquanto estão te ajudando, enquanto mandam versículo para você, enquanto te ligam e ficam 1 hora perguntando como que você está, e falam, mano, vai lá ler a Bíblia, tudo mais, e você vai lá e você consegue dar mais 1 passo, 2 passos. Enquanto tem uma pessoa assim fazendo isso por você, aí você está bem. Aí digamos que tem alguém queimando por você, mas no momento em que essa pessoa morre, no momento que essa pessoa, digamos que ela precisa sair da sua vida, você vai simplesmente desviar? Significa que Cristo não era suficiente na sua vida. Que sim, aquela pessoa, você estava sugando dela, você estava fazendo com que ela fosse, entre aspas, suficiente para você. E não devemos viver com que pessoas sejam a nossa carência, com que pessoas nos supram. Jesus nos supre. E eu falei isso para os meus discípulos uma vez, falei, com todo respeito, eu vou ligar para vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou ir atrás, mas se eu morrer agora, vocês vão simplesmente abandonar o Senhor, porque vocês estavam vivendo com base nos meus conselhos? E se não somente eu, mas os seus pais também morrerem, e eu morrer, e os seus líderes, e você ficar, entre aspas, sozinho nessa, Cristo não vai ser suficiente na sua vida? Pode parecer um discurso pesado, mas é importante para a gente refletir se nós estamos dependendo de pessoas. Se ninguém mais te cobrar de meditar na palavra de Deus, se não tiver mais aquele ministério que só para que você participe do ministério e você ministra aqui no louvor, você precisa ler a Bíblia, então você não vai mais ler? E a gente vê essa mesma história em Mateus capítulo 14, versículo 30. Se vocês puderem abrir também. Mateus capítulo 14, versículo 30. Fala o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Essa é a história de Pedro, em que Jesus aparece para os discípulos no meio da tempestade. Pedro olha, os discípulos olham e falam, nossa, é um fantasma, você já conhece essa história. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá aí. Todo ousado. E Jesus chama ele, fala, vamos ver sua fé então, vem cá, mantenha os olhos fixos em mim. E no momento em que nos instantes em que Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava sob as ondas, sob as tempestades, sob as circunstâncias.
e no momento em que ele se atentou às circunstâncias, no momento em que ele achou que as circunstâncias poderiam ser maior do que Jesus que estava ali no meio delas, ele simplesmente começou a afogar e começou a afundar. Então nós precisamos ter suficiência em Jesus, não podemos ser como Pedro, que no momento está com os olhos de Jesus, no momento não está. Temos muitas coisas boas que absorvemos de Pedro, mas temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, para que estejamos sob as circunstâncias, e não as circunstâncias, as dificuldades nos encobram e a gente se afunde nela, nos afundemos nela. Então, foque em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Igual diz aquela música. E sempre que eu me esquecer que tu és tudo que eu sou, que a tua vontade, o teu querer tira de meus pulmões, tua bondade, desculpa. Então a gente precisa manter os olhos em Jesus. E sempre que a gente se esquecer, o Espírito Santo nos conscientize disso. Mantenha os olhos fixos em Jesus, porque Ele consegue suprir todas as suas carências. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, versículo 21, versículo 23, fala que nós devemos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis e em santidade para a volta de Cristo. Então Jesus, sim, Ele supre as necessidades da nossa alma, necessidades do nosso corpo, necessidades do nosso espírito. Ele também fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, que todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus tem refrigério, Jesus, Ele tem a água que sacia a sede, igual a gente vê lá em João 7,37, a água que sacia, João 8. João capítulo 15, versículo 5 fala, sem mim nada podeis fazer. A gente não pode fazer nada senão com Jesus, a não ser que você queira simplesmente andar longe dele e que tudo dê errado na sua vida, aí você pode andar, mas devemos viver de certa forma que Cristo seja tudo em nós.